você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4, dos versos 35 ao 41. Marcos 35, 4, 35 ao 41. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e se fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Glória a Deus. Senhor, esta é a tua palavra, Pai. Senhor, eu não sei como está, Senhor, os corações que entraram aqui esta noite. Mas, ó Deus, eu me coloco aqui como instrumento do Senhor. Sei que de mim não posso, Senhor, oferecer nada, mas eu sei que o teu Espírito, a tua palavra, o teu poder, Senhor, pode oferecer, Senhor, uma palavra de esperança para o teu povo, Senhor, esta noite, Pai. Eu me coloco à disposição do teu Espírito e peço que o Senhor fale conosco esta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Na verdade, as tempestades, elas existem. E tempestade, ela não escolhe quem ela quer atingir. E elas são inevitáveis. Na verdade, são inevitáveis. Elas chegam para o rico. Elas chegam para o pobre. Elas chegam para o doutor. Mas também chega para aquele que não é doutor, para aquele que tem menos cultura. As tempestades chegam para os jovens, os idosos. E as tempestades têm uma característica muito interessante, porque elas não tocam a campainha para que você abra e ela entre. Elas não pedem licença, mas elas vêm, elas chegam aos crentes e aos não crentes. E ninguém consegue nessa vida passar por essa vida, sem que haja um tipo de tempestade. E às vezes as tempestades chegam como, por exemplo, a perda de um ente querido, que não se esperava. Chega como a perda do emprego. Chega como por exemplo, um decreto médico, onde vai se fazer um exame. Está se sentindo alguma coisa, se faz um exame, e depois vem o resultado de uma doença que está, de repente, já em estado avançado. A tempestade chega quando você perdeu o emprego, quando você está vulnerável. E elas chegam e trazem para nós desespero. Ninguém fica em paz em meio a uma tempestade. E isso é o que estava acontecendo ali com os discípulos. E Marcos relata isso. E eles estavam numa região, o Mar da Galileia, na verdade, não é um mar em si, é um grande rio de água doce. E é um rio que ele tem 21 quilômetros de comprimento. Ele tem 14 quilômetros de largura. Então, um grande rio. Então, se chama de mar. E esse rio, ele fica entre as montanhas. No lado
oriente fica as montanhas de Golã, e no lado ocidental as montanhas da Galileia. Então é um local cercado por montanhas. Então a facilidade pela pressão dos ventos que vêm das montanhas, então era muito propício ter tempestades naquela região. E de repente Jesus, que passou todo dia pregando, ensinando, e Marcos nos relata isso, ele estava ensinando por parábolas, enfim, e ao final ele diz aos discípulos: passamos para o outro lado, vamos. E os discípulos vai no barco, e vai até o barco os discípulos, e de repente vem a tempestade. Ele está dormindo, e os ventos começam a soprar forte, e os discípulos começam, até então eu acredito, porque eles eram pescadores, então certamente eles conheciam aquela região. Então para eles não era novidade estar ali, de repente não era nem novidade ter tempestades naquele lugar. E a gente começa a olhar para o texto, e esse texto nos remete a 3 perguntas, a 3 questões que podem nos trazer ensinamentos. A primeira delas é, por exemplo: mestre, não te importa que morramos? Mas por que os discípulos perguntaram isso? Porque eles tentaram, de repente, ver se eles conseguiam lidar com a tempestade sem importunar Jesus, porque eles viram que Jesus estava dormindo, Jesus ali como humano, cansado pelo trabalho durante o dia, ele estava dormindo. E os discípulos, de repente, vão lá e vamos tentar, não vamos acordar o mestre. Não, ele está cansado. Hoje ele pregou muito, hoje ele falou, hoje ele ensinou demais. Então vamos respeitar, de repente, o descanso dele. Mas, de repente, eles não conseguiram. E, de repente, ele sacode Jesus e diz: mestre, não importas que morramos? Por causa do desespero. E é interessante que, de repente, e essa pergunta, na verdade, ela vem meio com um ar de censura. Parece que eles meio que censuraram Jesus. Olha, você estava dormindo, não percebeu o que está acontecendo? Porque a gente está quase morrendo aqui. Olha como está os ventos. Olha como as águas chicoteiam o nosso barco, a ponto de quase virar. E é interessante que isso nos faz lembrar algo. Que às vezes, nós estamos, às vezes, passando por alguma tempestade, algumas situações da nossa vida. E às vezes a gente é um cristão, às vezes a gente faz o nosso devocional diário, a gente faz os nossos momentos de oração, participamos do culto, procuramos viver uma vida retinha, e às vezes a tempestade vem. E quem sabe como os discípulos, a gente não chega para Jesus, ou para Deus, meio que como censura: Senhor, mas eu sou teu servo, eu tenho dizimado, eu tenho estado na tua casa, eu tenho feito os meus devocionais, Senhor, eu tenho participado aqui toda segunda-feira do Evangelho na vida, eu estou aprendendo. E o Senhor não vê como está a minha vida, o Senhor não vê como está a tempestade, o Senhor não vê como eu estou, como a coisa está acontecendo, e eu não estou conseguindo lidar com isso. Porque de repente a gente pode ter também essa mesma censura de pergunta ao Senhor, como os discípulos tiveram naquele momento. Às vezes algumas coisas nos remetem a isso. Eu já ouvi sim pessoas falar: mas pastor, puxa vida, eu tenho sido fiel, e eu não sei por que isso está acontecendo, eu não sei por quê, tenho orado, tenho buscado ao Senhor, e parece que Deus não está se importando com isso. E às vezes, para nós, é mais perturbador o silêncio do Senhor do que a situação que estamos vivendo. Sim ou não?
Às vezes é assim. Às vezes estamos orando todos os dias, clamando, e a coisa não passa, os ventos não cessam. E a gente fala: Deus, o Senhor não está vendo? Esses ventos não vai cessar nunca. Esse mar não vai parar de ser revolto. Mas a gente tem que aprender uma coisa, que as tempestades das nossas vidas também tem que trazer para nós um cunho pedagógico. Porque com as tempestades, nós também temos que ver que é um momento de aprendermos, que é um momento de nos aproximarmos mais de Deus, que é um momento de nós confiarmos mais no Senhor. Esse também é um dos ensinamentos, uma das visões que nós temos que ter, uma das leituras, na verdade, que a gente tem que ter das tempestades que vêm para as nossas vidas. Não vem só para nos desanimar, não, para nos fazer esmorecer na fé, não, mas nos vem sim, muitas vezes, para até fazer com que a gente se aproxime mais de Deus e passe a confiar mais nele. Porque às vezes a gente está dentro da igreja, mas às vezes a gente não confia totalmente no Senhor. Às vezes a gente realmente não entrega totalmente a nossa vida ao Senhor. E às vezes a gente fica com esses questionamentos, com esse meio tom de censura. Não estou dizendo que é errado, mas às vezes passa pela nossa mente. Sim, nós somos seres humanos, amados. Nós somos falíveis. A gente sempre ouve isso. Senhor, mas eu orei tanto. E existem situações que eu orei tanto, Senhor, por aquela enfermidade. E até acreditei e confiei que o Senhor curaria. Mas a pessoa faleceu. Às vezes tem isso. Porque Deus, o Senhor não se importou com aquela vida. E o Senhor a levou. Às vezes a gente censura. Às vezes a gente questiona isso. A segunda, o texto, na verdade, nos chama a 3 perguntas. Essa foi a pergunta em que os discípulos fizeram a Jesus. Mas existe uma pergunta que Jesus fez a eles, que é: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? No verso, deixa eu ver aqui o verso, a primeira foi o verso 38. E a outra foi o verso, levanta, 40. O verso 40 diz, o Jesus diz: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Na verdade, eles não sabiam. Isso nos remete a pensar uma coisa, que eles não sabiam quem que estava no barco com eles. Quem estava no barco com eles era uma pessoa extraordinariamente poderosa. Essa pessoa nós podemos qualificar com 4 qualidades aqui, vamos dizer, que eles não perceberam. A primeira qualidade que é promessa de Jesus, palavra. Jesus deu uma palavra a eles. Sabe o que Jesus falou a eles? Jesus disse a eles assim, disse aos discípulos: vamos para o outro lado. Em algumas versões diz: passemos para o outro lado. Se Jesus disse: passemos para o outro lado, eles iam chegar até o outro lado. Porque essa era a promessa. Essa era uma palavra que Jesus tinha dado a eles. E a Bíblia diz que Deus vela pela sua palavra para que se cumpra. E muitas vezes nós temos promessas do Senhor das nossas vidas, entregamos a nossa vida ao Senhor, chamamos Jesus de Senhor das nossas vidas, e nos preocupamos com uma série de situações, entramos no medo, e quanto maior o medo, menor é a nossa fé. Por isso que Jesus diz: vocês ainda não têm fé? E a gente começa a pensar, a gente começa a olhar para um ambiente político, as coisas acontecendo, e a gente começa a ter medo do amanhã, sendo que somos de Deus,
E quem rege a nossa vida é Deus. As promessas dele estão sobre nós. Ele é que comanda as nossas vidas. Então nós não podemos ter medo do que vai acontecer, se estamos firmados nele e se confiamos nele. E a gente levanta medos. Eu, nesse final de semana, ouvi algumas coisas nesse sentido, de pessoas dizendo assim: pastor, eu estou trabalhando, eu estudei, eu me formei, eu tenho um bom emprego, mas eu tenho medo. Medo se tudo que eu fiz eu vou conseguir cuidar da minha família. Se tudo isso é o suficiente para que a minha família não passe necessidade. E a gente esquece que nós dissemos: Senhor, o Senhor é Senhor e Salvador da minha vida. Então, quem vai dar o tom da minha vida, quem vai me direcionar é o Senhor. E muitas vezes nós estamos na igreja, vivendo o evangelho, que quem acaba dando o tom da nossa vida não é Jesus, somos nós. Porque a gente fica preocupado, colocando até as nossas expectativas em Brasília, por exemplo, sendo que as nossas expectativas têm que ser colocadas no Senhor, nele, porque a promessa é dele. Ele que cuida de nós. Jesus nos diz lá em Mateus: por que você se preocupa com amanhã? Jesus ensinando e dizendo: olhe para as aves do céu, elas não semeiam. Mas eu ando pela rua, eu nunca vi uma ave cair, porque está morrendo de fome. Nunca caiu na minha cabeça uma ave raquítica, porque não tinha nada para comer. Olha os lírios do campo, nem Salomão conseguiu se vestir como eles. E daqui a pouco seca e se queima. Será que o vosso Pai Celestial não vos dará aquilo que você precisa? Então esse é quem dá o tom da nossa vida. É Ele. Independente das tempestades que estão acontecendo. E é interessante que a Bíblia diz... A Bíblia fala até de houve duas tempestades aqui interessantes. A primeira, essa aqui é a primeira, onde Jesus acalma o vento e o mar, algo externo. Então Jesus, ele tratou aí as duas tempestades com uma metodologia diferente. A primeira, ele trata com o problema externo. Vento e mar cessou. A segunda foi quando os discípulos estavam já no barco e Jesus demorou para ir com eles. E o barco já foi embora e já estava no meio do mar e começou uma tempestade. E Jesus vai até eles, né? Jesus anda por sobre o mar e começou o vento e eles ficaram com medo, dizendo: quem é você? Quem está vindo? Ele diz: sou eu, acalme-se. Sou eu. Essa tempestade são as internas. Existem tempestades internas que Deus tem que acalmar em nós. As externas, mas as internas também. Essa ele acalmou os discípulos, dizendo: acalme-se, fique tranquilo, sou eu que estou indo aí. Sou eu. Então essa é a tempestade interna, porque eles ficaram com medo, ficaram apavorados, achavam que era uma assombração que estava indo na direção deles, e ele deu uma palavra: sou eu, acalma, é o mestre. E às vezes as tempestades internas da nossa alma têm que ser acalmadas por ele. Ele é o mestre, ele é psicólogo dos psicólogos, ele é mestre nesse negócio, ele é doutorado nesse negócio. Amém? Então, essa é a pergunta. Primeiro, por que eles não deveriam ter medo? Primeiro, porque havia uma promessa de Jesus. Segundo, por que eles não deveriam ter medo e sim fé? Por causa da presença de Jesus. Porque Jesus estava ali no barco. Jesus está no barco. A primeira foi a promessa. Então a segunda agora, Jesus, a presença de Jesus. Eles esqueceram dessa presença.
que Jesus é aquele que estava ali com ele de poder. E Jesus é o Criador do mar, dos céus e da terra. Então ele tinha poder sobre isso. Eu acredito que eles não tinham compreensão disso, porque o povo judeu, a única compreensão que eles tinham de quem conseguia ter controle sobre a natureza é Deus. Por quê? Porque Deus abriu o mar vermelho. Então eles conseguiram ver esse controle. Eles conseguiram ver esse controle de Deus quando Deus fez o sol parar, quando Josué estava lutando. O Senhor fez o sol parar. Então eles sabiam que era Deus fazendo isso. E como Jesus estava ali, eles não tinham ainda entendido que era o Deus encarnado que estava com eles. Então eles não tiveram essa compreensão. Mas quem estava ali era o Criador de todas as coisas, que tinha poder sobre o vento e sobre o mar. Então a presença de Jesus tem que nos aquietar em meio à tempestade. Há um exemplo disso. Pedro leva Jesus para casa e a sogra estava ardendo de febre. E febre naquela época, se não tratasse, era sinal de uma infecção, poderia levar à morte. Havia naquela casa um ambiente de tensão. Estava alguém doente e ninguém estava conseguindo resolver o problema. E Jesus entrou ali, naquela casa, e resolveu o problema. A presença de Jesus estava ali. Ele tocou e a Bíblia diz que ela deu um salto e passou a servi-lo. Então nós temos que entender que a presença de Jesus tem que nos fazer acalmar as tempestades que estão ao nosso redor e até dentro do nosso lar. A presença dele faz isso, na verdade. E a presença dele está na nossa vida. Então nós não podemos ter medo, e sim fé, por causa dessa presença. Uma outra qualidade de Jesus, que é bem interessante aqui, ele diz, um outro P, a paz. Ele é o príncipe da paz. Ele tinha dado promessa, ele estava lá presente. A paz de Jesus. O que Jesus estava fazendo naquele bar? Naquele momento? Dormindo. Eu acho que é difícil alguém dormir num barco. Eu não sei como é que era o barco naquela época. Não era muito confortável. Ele estava na popa dormindo, em cima de um travesseiro, enfim. E as águas estavam chicoteando o barco de uma maneira... Tempestade, a gente já viu como é que é. E ele estava dormindo ali. E ele é o príncipe da paz. E ele precisa nos trazer paz. Paz. Eu me lembro de uma situação em que, em 2009, eu fui convidado para fazer uma viagem para Salvador. E eu nunca tinha andado de avião. Então já era uma coisa complicada. E aí naquele tempo eu já tinha programado férias e eu fui no encontro de casais lá em Salvador. Letícia tinha 3 anos. A gente nunca tinha deixado a Letícia com ninguém. E falei, bom, então vamos, né? Vamos lá pro evento. Tinha comprado as passagens de ida e volta, estava tudo certinho. E deixei a Letícia na casa do meu irmão, com a minha cunhada, e fomos. Chegou no aeroporto, entrando, fiz o check-in, aquela coisa toda, e todo o procedimento. Entrei no avião, sentei naquele pássaro de prata, e eu ficava lembrando, eu no avião lembrando da frase, os pássaros de prata. Falei, meu Deus. O pássaro de prata estava quietinho lá ainda. Quando ele fecha aquela porta, irmão, ele começa a taxiar. Algo começa a se levantar. E eu olhava para a Ana e falava, não posso falar. O bispo estava do lado, falei, também não posso falar, eu tenho que ir. E começou a me dar um pânico, eu falei, Senhor. E eu comecei a pensar na Letícia, meu Deus, a Letícia está lá, a gente nunca deixou ela, e eu estou dentro desse negócio, esse negócio já está andando, daqui a pouco ele vai subir, e eu estou desse jeito.
E eu não posso perder essa bênção também, aquela coisa toda. E eu falei, agora? E começou a me dar pânico. Eu nunca tinha sentido aquilo. E eu falei, meu Deus, me ajuda nesse negócio. Eu comecei a orar. Falei, Deus, o Senhor é o príncipe da paz. Entra dentro de mim e coloca paz, porque eu estou sem paz. Eu estou sem paz, Deus. Esse negócio daqui a pouco já vai subir, já está andando mais rápido. E a coisa aqui está aumentando. E eu apertadinho ali, um lugar de 3, eu estava no meio e falei, Jesus. E eu comecei a orar, irmãos. Quietinho ali, falei, Deus, coloca paz no meu coração. Senhor, coloca paz. O Senhor não me trouxe aqui para eu descer desse negócio. Então o Senhor me traz paz. E o Senhor foi me acalmando. O Senhor foi me acalmando. Eu creio que há momentos que nós precisamos dizer, alma, aquiete-se. Eu tenho o príncipe da paz na minha vida. Em meio às tempestades internas, eu tenho que dizer, alma, aquieta. Eu sou do Senhor. Ele tem um projeto para a minha vida. O Senhor tem um propósito com a minha vida. Aquieta, alma, aquieta. Temos que dizer isso, Senhor, traga paz à minha alma. O Senhor é o príncipe da paz. O Senhor dá a paz que o Senhor mesmo fala que o Senhor dá uma paz que o mundo não dá. E eu quero sentir essa paz que eu nunca senti. Porque, irmãos, não é porque estamos com o Senhor Jesus que não vai haver tempestades, né? A paz cristã, ela não é uma ausência de problemas. Ela não é uma ausência de problemas. Mas a paz cristã é a confiança no meio dos problemas. É a confiança em Deus no meio dos problemas. Essa é a paz cristã. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então muitas vezes a gente começa a entrar num processo de inquietação, que eu não sei como. E parece que não amei, mas sabe por quê? Porque a gente não entrega isso para o Senhor. E nós temos que entregar. Deus, eu entrego as minhas emoções ao Senhor, porque o Senhor consegue lidar com esse negócio. Eu não consigo lidar, mas o Senhor consegue. Porque o propósito que o Senhor tem com a minha vida é maior do que o que está aqui. Isso não pode me vencer. Nós temos que dizer, Senhor, isso não pode me vencer. Porque maior é o Senhor está em mim. O Senhor me deu o teu Espírito Santo. Amém? E dizer, Espírito Santo, por favor, aquieta-me, acalma-me, traz paz, gera fé no meu coração, ocupa os espaços onde há ausência do seu amor, porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora o temor, e a carne, que é a nossa alma, ela entra em descanso. Às vezes não estamos conseguindo descansar, porque há áreas do nosso ser que está havendo a ausência do amor do Senhor, o toque dEle. Talvez uma experiência com Ele. Eu acredito que nós vamos conseguir confiar no Senhor e ter muito mais paz quando nós tivermos experiências pessoais com Deus. Às vezes estamos congregados há muitos anos e não temos experiências sobrenaturais com Deus. Isso é importante para firmar os nossos passos, para trazer paz em meio às tempestades, em meio aos problemas que vão acontecer, que vão existir, que existem e não vão deixar de existir. Amém? Então o Senhor me deu paz aí e subiu. Aí na volta eu falei, Deus, o mesmo processo, viu que tem que voltar. O mesmo processo, porque agora tem que voltar. E eu não quero voltar de ônibus, é muito longe. É o mesmo processo. Amém? Esse é o Deus que a gente serve, amados. E eles não sabiam que esse homem estava com eles. Eles não sabiam disso. E ficaram apavorados. Não estou dizendo que é ruim, mas eles não conhecem. Nós estamos sabendo aqui que foi revelado. Para eles ainda não havia sido revelado. Então, por que deveriam ter fé e não medo? Primeiro, por causa da promessa. Segundo, por causa da presença. Terceiro, por causa da paz de Jesus. E o quarto,
Poder de Jesus. Poder. Poder sobre as forças da natureza. E eles não conheciam esse poder de Jesus. E Marcos, o Evangelho de Marcos é interessante, porque Marcos ele tem uma rapidez aqui, uma pressa para colocar as coisas aqui, né? Para escrever o livro. E lá, Marcos, a partir do capítulo 5, ele mostra aqui 3 situações de poder sobre demônios e sobre doença. Primeiro, quando Jesus vai para Gadara, ele liberta aquele gadareno com uma legião de demônios, tem mais de 6.000 demônios lá. Então Jesus tem poder sobre os demônios. E depois, vem um líder da sinagoga, Jairo, que a filha estava doente. E ele chama Jesus para ir até a casa dele, mas no meio do caminho, uma mulher com fluxo de sangue toca nele também. Então a gente vê aqui que Jesus tem poder. Poder sobre os demônios e poder sobre a doença. Então por isso que eles não tinham que ter medo, mas fé. Porque quem estava ali com eles tinha poder para destruir toda e qualquer situação que trouxesse para eles medo, que trouxesse para eles, que desestabilizasse aqueles discípulos. E a outra pergunta que ele diz quem é este? E eles, depois que tudo passou, eles estavam tão apavorados que eles nem glorificaram. Ai, graças a Deus o vento passou, o mar se acalmou. Eles estavam tão apavorados que eles não olharam para a situação que já havia se acalmado, mas eles ficaram assim: quem é esse que até os ventos? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Esse é aquele que andou pelas ruas de Israel, carregando uma cruz, que era vergonha para os judeus, para levar os nossos pecados, para levar as nossas transgressões. Quem é esse? Esse é aquele que por meio dele todas as coisas foram feitas. Quem é esse? Esse é aquele que nos resgata da maldição do pecado para ter um encontro com Deus. Quem é esse? Esse é aquele que por conta da sua morte, o véu se rasgou e hoje nós temos acesso ao Pai. Quem é esse? Esse é aquele que morreu por mim e por você, que foi ultrajado e humilhado por mim e por você. Quem é esse? Esse é aquele que toda a glória que deveria ser reservada a ele não foi dada a nós, por amor de nós. Quem é esse? Esse é aquele que nos lava com o sangue dele, um sangue precioso. Quem é esse? Esse é aquele que um dia, se ele não nos buscar, que um dia ele virá e vai buscar a sua igreja. Quem é esse? Esse é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quem é esse? Esse é aquele que carimbou o nosso passaporte para morarmos nas regiões celestiais. Quem é esse? Esse é aquele que diz: eu amo a sua vida, foi por você que eu morri, foi por você. Quem é esse? Esse é o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. Quem é esse?
Esse é o Cristo que Isaías profetizou há 400 anos ao povo. Esse é o Messias. Esse é aquele que nos enxertou, porque nós somos gentios. E nós declaramos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, e Ele nos enxertou. Por quê? Porque Ele não é preconceituoso, Ele é amoroso. Esse é aquele a quem nós devemos honra, glória, louvor e adoração. Esse é o Jesus que estava naquele barco. Esse é o Jesus que eu e você declaramos como Senhor e Salvador da nossa vida. Esse é aquele que nós devemos nos esforçar ao máximo, não desanimarmos diante das tempestades, porque as tempestades que vêm para as nossas vidas, muitas vezes nos faz nos aproximar mais de Deus e nos faz ter, sabe o que? Experiências sobrenaturais com Deus. Nós temos que olhar para essas tempestades e dizer: esta é uma oportunidade que Deus está me dando para que eu possa ver quais são os sinais que Ele quer fazer na minha vida. E eu poder testificar, e eu poder dizer: eu tenho um Deus que pode todas as coisas, e eu confio nele. Eu não fico com medo do amanhã, porque a minha vida pertence a Ele, eu pertenço a Ele. Amém?